O universo é regido por leis universais fundamentais que orientam não só a vida humana como todo o cosmos. Essas leis expressam a vontade suprema de Deus, sendo o alicerce de toda a criação e estabelecendo o fluxo de vida em todo o universo. A busca por conhecer essas leis naturais é parte inerente da evolução conscienciosa dos seres. As leis universais são vistas como pilares que regulam as atividades e movimentos no universo, orientando o caminho a ser trilhado para o aperfeiçoamento e evolução contínua da humanidade. Elas se revelam não apenas no mundo físico, estudado pela ciência, mas também no plano espiritual e na dimensão da consciência, como observado pelas sabedorias antigas. Compreender e praticar essas leis deveria ser a meta dos que buscam viver conscientemente. Dentre as leis mais conhecidas, destacam-se a lei do amor, da evolução, da atração, do trabalho e da prosperidade. Criadas por uma inteligência suprema, Deus, essas leis são impessoais, permanentes e universais, abrangendo tudo e todos para garantir o equilíbrio e harmonia do todo. A lei do amor é a mais elementar, pois abarca todas as outras. Jesus referia-se a ela ao dizer: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A lei da evolução determina o caminho que cada indivíduo deve percorrer para alcançar a iluminação, integrando os princípios da atração com a ação e reação. Já a lei do trabalho sustenta que todos devem trabalhar eternamente. O trabalho é um meio de desenvolver inteligência e criatividade, desfazendo a imagem de um futuro de ociosidade eterna. O trabalho é vital para o crescimento individual. A lei da prosperidade manifesta-se em todas as áreas através de uma energia e estado de espírito. É dito que não é o que possuímos, mas o que apreciamos que determina nossa abundância. Esta lei opera pelo ato de doar, fundamentado no ensinamento de Jesus: dai, e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Infelizmente, muitos focam apenas em receber, acumulando bens e comprometendo saúde para deixar riquezas para herdeiros, o que, ao contrário do esperado, causa discórdia e pode desestruturar famílias devido à supremacia do ter ao invés de ser. O ato de doar, para ser benéfico, precisa ser desinteressado e altruísta, sendo ineficaz se feito de forma mecânica e movida pelo interesse próprio. A verdadeira doação requer desprendimento e compreensão, permitindo assim uma contribuição legítima para o bem maior. A lei da energia ensina que todas as coisas no universo são compostas por energia que está em constante transformação. Esta transformação contínua e vibração são o que define a matéria ao nosso redor. Como na teoria das cordas, as variações nas vibrações energéticas são responsáveis pelas diferenças nas propriedades das coisas, o que nos ajuda a entender a diversidade de formas e fenômenos que encontramos no mundo. Além dos aspectos físicos, a energia também possui uma dimensão simbólica, que é influenciada pela cultura e mentalidade. Esta energia simbólica cria campos energéticos que podem influenciar nossas atitudes e nossas experiências cotidianas. Isso se manifesta na forma como nos sentimos em diferentes ambientes. Por vezes somos revigorados e inspirados em locais cheios de vitalidade e, em outras ocasiões, nos sentimos desanimados em áreas onde a energia parece estar estagnada. Estar ciente da presença e influência desses campos de energia é essencial para nosso bem-estar. Mang e Agard, em seus estudos de 2016, enfatizam o papel desses campos na regeneração sistêmica, sugerindo que esses campos estão sempre ao nosso redor e que nossa intuição pode nos guiar para reconhecê-los. Essa intuição nos ajuda a buscar ambientes que promovem a energia vitalizadora, contribuindo assim para um estado de espírito mais positivo e uma vida mais equilibrada. Aprender a entender e harmonizar-se com esses campos energéticos pode ser uma ferramenta poderosa para transformar nossas experiências diárias e melhorar nossa qualidade de vida. Seja através da prática de culturas antigas, como o Feng Shui, ou adotando uma mentalidade mais positiva e harmoniosa, podemos alinhar-nos melhor aos campos energéticos positivos e beneficiar-nos de suas influências revitalizadoras. Em uma cidade movimentada,
vivia um jovem chamado Lucas. Ele era um típico habitante urbano, sempre correndo contra o tempo, determinado a alcançar suas metas e conquistar o sucesso em sua carreira. Sua vida era meticulosamente organizada em cronogramas rígidos, e ele tinha pouco tempo para pausas, pois acreditava que o caminho para o sucesso exigia um esforço constante e ininterrupto. No entanto, algo estava prestes a mudar em sua percepção sobre a vida. Num dia particularmente agitado, enquanto caminhava de volta para casa após uma reunião estressante, Lucas encontrou uma pequena livraria ao longo do caminho. Algo no local o chamou a atenção, talvez pela simplicidade das prateleiras ou pela tranquilidade que emanava de lá. Decidiu, por um impulso inexplicável, entrar e dar uma olhada. Foi quando ele encontrou um velho livro de capa desgastada intitulado A Lei do Ritmo. Curioso, ele o comprou e começou a ler na mesma noite. O livro apresentava uma filosofia antiga que falava sobre o ritmo natural das coisas, como tudo no universo segue um fluxo e refluxo, altos e baixos. Lucas se viu refletindo sobre sua própria vida, percebendo como estava constantemente lutando contra seus ritmos internos, nunca permitindo-se descansar ou pausar. Ele percebeu que, ao não respeitar esses ritmos, estava esgotando suas energias e diminuindo sua produtividade e bem-estar. Motivado pela nova perspectiva, Lucas decidiu implementar algumas mudanças em sua rotina. Ele começou a observar mais atentamente os sinais do seu corpo e da sua mente, reconhecendo os momentos em que precisava descansar. Deixou de lado a culpa por tirar um tempo para si e iniciou práticas de meditação e caminhada ao ar livre, onde podia sentir e sintonizar-se com os seus próprios ritmos. Com o tempo, Lucas descobriu que respeitar o ritmo natural da vida não significava ser menos produtivo, mas sim trabalhar de maneira mais inteligente. Sua criatividade aumentou, sua concentração melhorou e ele se tornou mais feliz e satisfeito. Ele agora compartilha seu aprendizado com os amigos e colegas, incentivando-os a também descobrir e respeitar seus ritmos pessoais. Lucas aprendeu que a verdadeira conquista vem quando trabalhamos em harmonia com a natureza interna e externa, criando um fluxo harmonioso que nos leva não somente ao sucesso, mas também à paz interior. A partir dessa experiência, ele percebeu que a felicidade e a realização não são apenas sobre alcançar metas, mas sim sobre dançar ao ritmo da vida com graça e aceitação. A lei da ação deve ser aplicada quando desejamos manifestar algo em nosso mundo físico. Não basta apenas sonhar ou planejar, é preciso agir de forma alinhada com esses pensamentos e desejos. A ação serve como uma ponte que conecta nossos sonhos às suas formas tangíveis. Se você deseja alcançar algo, deve tomar iniciativas e realizar ações que sustentem e aproximem você de seus objetivos. Por exemplo, se alguém deseja ter uma carreira de sucesso, deve investir tempo em se aperfeiçoar, buscar oportunidades e se desenvolver profissionalmente. A lei da ação reforça a ideia de que sem trabalho e movimento, o potencial permanece adormecido. A lei da unidade, por outro lado, é uma das leis universais mais profundas e fundamentais. Destaca que tudo no universo está de alguma forma interligado. Não somos entidades isoladas, todos os nossos pensamentos, ações e sentimentos impactam o ambiente ao nosso redor e, muitas vezes, de maneiras que não conseguimos imediatamente perceber. Um dos aspectos centrais dessa lei é a compreensão de que, por mais diferentes que possamos parecer, estamos todos conectados por energias invisíveis que permeiam tudo ao nosso redor. Isso nos convida a refletir sobre como nossas ações individuais podem ter efeitos coletivos. Como posso mostrar mais compaixão e aceitação por aqueles que não entendo, e o que é que o amor faria? São perguntas-chave que nos ajudam a atuar conforme essa lei. Ao cultivar compaixão e amor em nossas interações diárias, começamos a harmonizar nossa presença com o fluxo universal, criando uma rede de conexões positivas. A lei do gênero e a lei da polaridade são conceitos fundamentais nas filosofias espirituais e místicas, refletindo profundas verdades universais que, quando compreendidas e aplicadas,
podem nos guiar para uma existência mais equilibrada e plena. A lei do gênero trata da energia masculina e feminina presente em todas as coisas, um princípio universal que transcende o mundo físico. Essas energias não estão ligadas especificamente a gênero biológico, mas representam forças complementares e interdependentes na natureza, simbolizadas por Yin e Yang, dia e noite, ação e receptividade. O equilíbrio entre essas energias permite uma vida autêntica e realizada. Para o espiritual iniciado, alcançar esse equilíbrio é um passo essencial para se tornar um mestre, alguém que compreende e cocria com o universo de maneira harmoniosa e sábia. Isso implica em trabalhar aspectos de si mesmo que podem estar excessivamente inclinados em uma direção, demasiadamente passivo ou extremamente agressivo, por exemplo, e encontrar o meio-termo onde essas forças se harmonizam. Por outro lado, a lei da polaridade nos ensina que tudo na vida tem um oposto. Essa lei afirma a existência de dualidades como bem e mal, amor e medo, calor e frio. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que essas polaridades são apenas diferentes manifestações do mesmo ponto central. Quando experimentamos tristeza, podemos encontrar sua raiz em nosso desejo de felicidade. Quando sentimos medo, ele pode ser transformado em amor por meio da compreensão e da aceitação do oposto. Considerar esse contínuo entre os opostos traz clareza e perspectiva. Ao invés de ficarmos presos em um extremo, podemos usar a polaridade para nossa vantagem, mudando nossa perspectiva e encontrando equilíbrio. Essa transformação mental é essencialmente um ato de alterarmos nossa vibração psicológica, focando no polo oposto ao de pensamentos ou emoções indesejadas. Se estamos imersos em sentimentos de derrota, podemos conscientemente cultivar pensamentos de vitória e poder, ajustando nossa vibração para sintonizar com maiores possibilidades. Ambas as leis oferecem uma abordagem poderosa para o crescimento pessoal e espiritual. O entendimento de que tudo está conectado e que um equilíbrio deve ser atingido não só nos alinha com a harmonia universal, mas nos capacita a viver mais plenamente. Ao aplicar a lei do gênero e a lei da polaridade conscientemente, podemos nos tornar verdadeiros co-criadores de nossa realidade, moldando uma vida que ressoe com verdade e equilíbrio. É a jornada de reconhecer o todo, compreender seus componentes e cultivar uma existência onde cada aspecto de nossa natureza encontra seu complemento e sua harmonia. A lei do gênero e a lei da polaridade são conceitos fundamentais nas filosofias espirituais e místicas, refletindo profundas verdades universais que, quando compreendidas e aplicadas, podem nos guiar para uma existência mais equilibrada e plena. A lei do gênero trata da energia masculina e feminina presente em todas as coisas, um princípio universal que transcende o mundo físico. Essas energias não estão ligadas especificamente a gênero biológico, mas representam forças complementares e interdependentes na natureza, simbolizadas por Yin e Yang, dia e noite, ação e receptividade. O equilíbrio entre essas energias permite uma vida autêntica e realizada. Para o espiritual iniciado, alcançar esse equilíbrio é um passo essencial para se tornar um mestre, alguém que compreende e cocria com o universo de maneira harmoniosa e sábia. Isso implica em trabalhar aspectos de si mesmo que podem estar excessivamente inclinados em uma direção, demasiadamente passivo ou extremamente agressivo, por exemplo, e encontrar o meio-termo onde essas forças se harmonizam. Por outro lado, a lei da polaridade nos ensina que tudo na vida tem um oposto. Essa lei afirma a existência de dualidades como bem e mal, amor e medo, calor e frio. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que essas polaridades são apenas diferentes manifestações do mesmo ponto central. Quando experimentamos tristeza, podemos encontrar sua raiz em nosso desejo de felicidade. Quando sentimos medo, ele pode ser transformado em amor por meio da compreensão e da aceitação do oposto. Considerar esse contínuo entre os opostos traz clareza e perspectiva. Ao invés de ficarmos presos em um extremo, podemos usar a polaridade para nossa vantagem, mudando nossa perspectiva e encontrando equilíbrio. Essa transformação mental é essencialmente um ato de alterarmos nossa vibração psicológica,
focando no polo oposto ao de pensamentos ou emoções indesejadas. Se estamos imersos em sentimentos de derrota, podemos conscientemente cultivar pensamentos de vitória e poder, ajustando nossa vibração para sintonizar com maiores possibilidades. Ambas as leis oferecem uma abordagem poderosa para o crescimento pessoal e espiritual. O entendimento de que tudo está conectado e que um equilíbrio deve ser atingido não só nos alinha com a harmonia universal, mas nos capacita a viver mais plenamente. Ao aplicar a lei do gênero e a lei da polaridade conscientemente, podemos nos tornar verdadeiros co-criadores de nossa realidade, moldando uma vida que ressoe com verdade e equilíbrio. É a jornada de reconhecer o todo, compreender seus componentes e cultivar uma existência onde cada aspecto de nossa natureza encontra seu complemento e sua harmonia. A sétima lei universal, a lei da relatividade, trata essencialmente das nossas percepções e de como interpretamos as experiências e desafios que a vida nos apresenta. Ela aborda o conceito de relativismo, afirmando que todas as coisas no universo são neutras e que nós, como observadores, somos os responsáveis por atribuir significado e valor a elas. De fato, esta lei sugere que somos frequentemente tentados a estabelecer comparações, seja entre nossos próprios resultados ou ao nos medir com as conquistas dos outros. No entanto, a realidade permanece neutra e os problemas que enfrentamos são mais adequadamente vistos como oportunidades de crescimento. Estes desafios, ou testes de iniciação, são intrínsecos ao fortalecimento da luz dentro de nós. Adotar a lei da relatividade como um princípio orientador pode transformar a nossa perspectiva sobre os momentos difíceis. Ao abordarmos estas situações com compaixão, tornamo-nos mais capazes de lidar com elas de maneira construtiva. A compaixão, nesse contexto, não é apenas destinada aos outros, mas a nós mesmos, de aceitar que cada problema nosso não precisa ser comparado aos dos outros para ser legitimamente desafiador. Imagine que você enfrenta uma situação financeira difícil. Pelo prisma da relatividade, você pode identificar que há sempre alguém em pior estado, mas isso não minimiza sua experiência. Pelo contrário, pode servir como um lembrete para apreciar não só o que você tem, mas também para acolher a oportunidade de crescimento que essa situação pode proporcionar. A aplicação prática dessa lei requer uma atitude de gratidão pelas próprias circunstâncias, sem embasá-la nas comparações externas. Somos encorajados a valorizar nossas experiências, reconhecer nosso próprio caminho e interpretá-las à luz do aprendizado que trazem. Portanto, ao lidarmos com adversidades, é imprescindível mantermos a conexão com nossos corações. Devemos reconhecer que a forma como escolhemos ver as dificuldades pode determinar como superaremos essas barreiras, visando nos tornar versões mais fortalecidas de nós mesmos. A chave está em perceber que, apesar das tentativas de medir o que enfrentamos, tudo é efetivamente relativo e, acima de tudo, uma chance para o crescimento interior. A lei da transmutação de energia é um conceito fascinante e muitas vezes discutido no âmbito da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal. Segundo esta lei, tudo no universo está numa constante dança de energias que se transformam e evoluem. Neste cenário, nossos pensamentos possuem uma força extraordinária, capaz de moldar a realidade ao nosso redor. Imagine um dia em que acorda animado e cheio de energia positiva. Você encontra amigos, compartilha risadas, e a prosperidade parece fluir de maneira natural. Porém, ao encontrar alguém que emana negatividade, é comum sentir que sua vibração começa a enfraquecer. É como se sua alegria fosse sugada pelo pessimismo daquela pessoa. Porém, a beleza da lei da transmutação está no fato de que, assim como energias negativas podem impactá-lo, o inverso também é verdadeiro. A física quântica já nos deu uma base científica para entender que nossos pensamentos não são meras abstrações, e eles possuem frequências que podem ser medidas. Assim, pensamentos positivos geram frequências elevadas que, quando emanadas com intenção,
tem o poder de transformar e elevar as frequências mais baixas de ambientes ou situações negativas. No contexto diário, ao nos depararmos com dificuldades ou pessoas que estejam vibrando em frequências baixas, podemos ver isso como uma oportunidade para aplicar nossa própria energia transformadora. Algo tão simples quanto um sorriso genuíno ou uma palavra gentil pode causar um impacto positivo e elevar a energia do ambiente. Portanto, a lei da transmutação de energia nos chama a sermos mais conscientes de nossos pensamentos e atitudes. Em vez de sucumbir ao pessimismo alheio, é possível canalizar nossa energia interna para criar ondas de mudança positiva. Sabendo dessa dinâmica, podemos tornar o mundo ao nosso redor um lugar mais harmônico, simplesmente ajustando nossas intenções e ações diárias. Assim, a lei da transmutação não é apenas uma filosofia abstrata, mas uma ferramenta prática que nos capacita a ser agentes de transformação, tanto na nossa esfera pessoal quanto no ambiente coletivo. Cada ato de bondade, cada pensamento de gratidão e cada intenção positiva tem o poder de transmutar e elevar, criando uma corrente de energia que beneficia a todos ao nosso redor. Em uma pequena cidade, vivia um homem chamado Roberto, conhecido por sua generosidade e bondade. Ele sempre acreditou na lei da compensação e vivia sua vida de acordo com seus princípios, sabendo que colhemos o que semeamos. Certa vez, Roberto ajudou um jovem rapaz chamado Lucas que estava passando por dificuldades financeiras. Lucas tinha acabado de perder o emprego e estava à beira do desespero. Roberto não hesitou em oferecer não apenas orientação, mas também apoio financeiro para que Lucas conseguisse se reerguer. "Estou apenas plantando boas sementes", dizia Roberto. Meses se passaram, e Lucas se recuperou, encontrando um bom emprego e começando a prosperar. Ele nunca esqueceu a ajuda de Roberto e sempre falou sobre ele com gratidão. Como resultado, a fama de Roberto se espalhou pela cidade, atraindo pessoas que desejavam retribuir a bondade que ele sempre mostrava. Um dia, Roberto começou a perceber reviravoltas surpreendentes em sua própria vida. Ele foi convidado a participar de um projeto comunitário, onde compartilhou suas ideias e seu incansável espírito de ajuda. Foi uma grande surpresa quando esses esforços resultaram em uma herança inesperada de um parente distante que ouviu falar de sua reputação. Roberto se viu cercado de novos amigos e grandes oportunidades. Assim, a lei da compensação mostrou-se verdadeira na vida de Roberto. As boas ações que fazia sem esperar nada em troca retornavam para ele de formas inesperadas, multiplicadas em bênçãos e abundância. Ele continuou a semear gestos de bondade, sabendo que mesmo que o caminho da vida seja imprevisível, a colheita sempre aconteceria. Esta narrativa inspiradora é um testemunho de como a dedicação aos outros pode atrair o amor e apoio de volta em diversas formas, ressaltando a importância de viver com bondade e intenção positiva. A lei da causa e efeito é uma das diretrizes universais mais intrigantes e significativas, amplamente discutida em diversas tradições filosóficas e espirituais. Ela afirma que cada ação gera uma reação correspondente, formando um ciclo perpétuo de causas e consequências. Este conceito sugere que nada acontece ao acaso, mas sim na sequência de uma complexa rede de eventos encadeados, onde cada passo influencia o próximo. Ao refletir sobre a lei da causa e efeito, percebemos que nossas decisões diárias agem como sementes que plantamos, eventualmente florescendo em experiências futuras. Seja em relação às nossas escolhas pessoais, como tratar alguém com gentileza, ou ações no campo profissional, como nos dedicarmos com empenho, cada ato inevitavelmente ecoa, moldando a realidade em que vivemos. No entanto, um dos aspectos mais desafiadores dessa lei é o fato de que seus efeitos nem sempre são imediatos ou facilmente perceptíveis. As ações de hoje podem demorar um longo período para manifestar suas consequências, exigindo de nós paciência e sabedoria para compreender sua influência a longo prazo. Por isso, muitas vezes somos levados a refletir sobre eventos do passado cujas repercussões só se mostram plenamente no presente ou até mesmo no futuro.
Por exemplo, uma atitude positiva mantida em situações adversas pode não apresentar resultados imediatos, mas ao longo do tempo, pode criar um ambiente de harmonia e colaboração, atraindo pessoas e oportunidades semelhantes. Da mesma forma, decisões impulsivas e mal calculadas podem inicialmente parecer inócuas, mas com o passar do tempo revelar-se prejudiciais, afetando negativamente diversas áreas de nossa vida. Além disso, é importante considerar que a lei da causa e efeito não atua somente no nível individual, mas também no coletivo. Sociedades, organizações e nações também estão sujeitas às suas diretrizes. Por isso, movimentos sociais, decisões políticas e culturais também provocam ondas de consequências que se espalham por gerações, às vezes transcorrendo tempos significativos antes de seu impacto se tornar evidente. Este entendimento convida a uma postura de responsabilidade e reflexão contínua. Ao tomarmos consciência da interconexão de nossas ações com o mundo ao nosso redor, somos levados a agir de maneira mais consciente e ética, buscando criar efeitos positivos que beneficiem a todos, ao invés de apenas nos concentrarmos em resultados imediatos. Assim, a lei da causa e efeito nos ensina a sermos jardineiros cuidadosos em nossas próprias vidas, cultivando consciente e consistentemente as sementes que levarão a um amanhã mais próspero e harmônico. É um chamado para viver com intencionalidade, sempre consciente do potencial que cada escolha carrega para moldar nosso futuro e o daqueles que nos cercam. As leis universais são princípios fundamentais que regem o funcionamento do mundo e do universo, oferecendo orientações valiosas para a vida humana. A lei da correspondência é uma dessas leis e estabelece uma relação direta entre o que acontece no nosso mundo interior e as realidades externas que encontramos. Em outras palavras, o estado de nosso ser interno reflete diretamente em nossas circunstâncias externas, criando um paralelo entre o microcosmo do eu e o macrocosmo do mundo. A sabedoria contida na lei da correspondência serve como um guia para a autorreflexão e crescimento interior. Ao compreendermos que o caos em nossa vida externa pode ser um reflexo da confusão interna, temos a oportunidade de transformar essa situação através da autoavaliação e do desejo de mudança. Aqueles que percebem calma e tranquilidade ao seu redor mesmo em tempos desafiadores, geralmente encontram essa serenidade dentro de si mesmos. As funções das leis universais na vida humana estão focadas principalmente em proporcionar equilíbrio, harmonia e conhecimento de si. Em essência, elas ensinam que o mundo exterior é um espelho de nosso estado interior, e incentivam a busca pela autenticidade e pelo entendimento do nosso papel no universo. Tais leis convidam-nos a assumirmos responsabilidade pelo que ocorre em nossa vida, promovendo a coerência entre pensamentos, sentimentos e ações. Um aspecto essencial da aplicação dessas leis é a transformação. Por meio da conscientização sobre a correspondência entre nosso estado mental e emocional e nossas realidades físicas, somos chamados a transformar nosso mundo a partir de dentro. Portanto, a ação sugerida é que cada indivíduo busque introspectivamente identificar os aspectos de sua vida que não estão em harmonia e utilizem essa percepção para efetuar mudanças internas. Isso, por sua vez, reflete-se significativamente em suas experiências externas. A compreensão e a implementação das leis universais podem resultar em uma vida mais plena e inteiramente alinhada com o propósito de cada um, promovendo um ciclo contínuo de crescimento pessoal e realização. Assim, fica o convite para que cada um abrace essas leis como parte de seu estilo de vida, começando pela autoobservação promovida pela lei da correspondência, o primeiro passo para alinhar-se com seu verdadeiro eu e com o universo ao seu redor.